Então tá bom. Gente, hoje a gente vai falar de um tema tão bacana, tão, interessante e ao mesmo tempo tão necessário, né. Oi, Aline, que bom te ter por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é deixa eu ver aqui, só ler o comentário. "Boa noite, meu nome é Vânia, terminei minha pós em neuropsicopedagogia essa semana. Quero muito aprender na prática sobre avaliações, instrumentos. Amei seu canal. Obrigada, Vânia. Obrigada, seja muito bem-vinda. Eu estava um pouquinho sumida aqui. Porque a gente tem, né, o Psicopraticando tem aí essa rotina mesmo de fazer live semanalmente. Mas eu estava, né, focada aí com as meninas, com as cursistas, elas sabem. E também com os meus pacientes, encerramento de ano, aí fiquei meio enroladinha durante 15 dias. Mas agora a gente já está retornando aí com as lives, e e é isso, né, se eu tô aqui para ajudar no que for possível. O canal do Psicopraticando tem muita coisa bacana, muitas lives legais, eu sempre penso, né, eu e a equipe, o John, a gente sempre pensa em temas de lives, sabe, que sejam, assim, de importância para vocês, de relevância mesmo para a prática. Eu não co vocês que já me conhecem sabem que eu não costumo ficar, assim, enrolando muito não, sou bem objetiva, o que é para tratar, a gente vai tratar, a gente vai conversar, e também não adianta ficar postando tanta teoria, sabe, e tal, porque isso a gente vê aí na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, quando a gente cursa aí a faculdade. Agora, o colocar a mão na massa, né, que eu acho que é o mais difícil, o descortinar os olhares, né, eh eu acho que é o mais complexo, mas desenvolver esse olhar clínico. E isso é com estudando mesmo, às vezes por fora, fazendo formações, assistindo os vídeos e na prática também, não é verdade? Hoje, eu tinha pensado em 3 temas, gente, eu já fiz: "Gente, o que que eu vou falar hoje, sobre o quê?". Aí vieram 3 temas, e podem ter certeza que em outras lives eu vou abordar os outros 2 temas, mas como a gente está chegando aí no final do ano, eu acho que vai ser muito bacana a gente falar um pouquinho sobre férias, não é? E quando a gente fala de férias, a gente precisa falar sobre posicionamento do psicopedagogo. E está muito atrelado, sabe? Às vezes a gente acha que não, mas está. Quando a gente pensa em psicopedagogo tirar férias, está atrelando o trabalho do psicopedagogo diretamente à escola, como se fosse assim, tudo bem, existe a psicopedagogia institucional e existe a clínica. Vocês sabem que eu falo para psicopedagogos que querem atuar na clínica, ou às vezes eu tenho cursistas, né, psicopedagogas que atuam na sala de recurso, mas com um olhar clínico, sabe, de avaliação também. Mas quando a gente fala sobre férias e essas questões, dentro do consultório, é um olhar totalmente clínico. E e quando eu falo que o tirar férias tem a ver com o posicionamento, vocês vão entender o porquê. Porque às vezes a família acha que o terapeuta vai tirar férias, porque a escola tirou férias. E aí faz um atrelamento total ali do profissional, que nós, psicopedagogos, somos profissionais da educação, mas também somos saúde, a gente lida com saúde mental, a gente trabalha ali com esse estímulo cognitivo, então é saúde também. E aí nós não somos totalmente, né, ausentes da educação também não, estamos lá e cá. Mas o nosso trabalho é diferenciado. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Organizei aqui um script bem legal, com alguns pontos relevantes aí para a gente conversar. Oi, Aricelda, tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Primeiro ponto, até coloquei aqui, ó. O tema da nossa live é terapia não tira férias. Bem vai, assim, né, terapias não tira férias. "Oi, Cláudia, tudo jóia? Boa noite". E aí eu coloquei aqui, ó,
existe uma diferença, tá, gente, entre o tirar férias e o recesso. Priscila do céu, você vai direto? Você aguenta o pique? Não, gente, eu sou ser humano, né. Mas só que quando a gente fala de férias, às vezes a família já quer interromper esse processo terapêutico na primeira semana de dezembro. Porque muitas crianças, pelo menos aqui no meu estado, aqui no Rio de Janeiro, primeira semana de dezembro já começa, segunda semana de dezembro já não tem mais ninguém na escola. Não é? Na realidade aqui já começa no final de novembro, já estão as crianças que não têm muitas faltas, já estão sendo liberadas. Então, quando a gente fala de período de férias, é esse período ali de praticamente dezembro inteiro, com janeiro inteiro, e ainda tem um período ainda de carnaval, porque tem pais que falam assim: "Então, eu vou interromper o atendimento e vou voltar só após o carnaval, ou início de março, ou final de fevereiro". Não é? E aí, gente, olha quanto tempo. Então vamos colocar dezembro inteiro, janeiro inteiro e praticamente fevereiro inteiro. Isso é muito diferente de um recesso. Eu, Priscila, tiro recesso. Esse ano eu vou tirar 3 semanas. Então a gente vai, né, então eu tiro geralmente a semana do Natal, a semana do Ano Novo, já tiveram vezes que eu não ti não a na segunda semana de janeiro eu já estava, agora esse ano eu vou voltar na terceira semana de janeiro, e aí chega carnaval a gente dá uma pausazinha também, ou seja, é um recesso. Não são férias, sabe. E férias na escola tem essa pegada diferente, né, gente. E aí a gente vai falar que hoje na nossa live, que isso vai muito além de uma questão de agenda, de preenchimento de agenda. "Meu Deus do céu, psicopedagogo não tem salário", vamos falar a realidade, tá. "Psicopedagogo não tem salário em dezembro e janeiro", é fato. Nossa renda, é claro, gente. A gente que trabalha só no consultório, vai cair essa renda. As crianças vão viajar, tudo bem, mas vai muito além disso. Quando a gente fala da questão das crianças ficarem muito tempo sem o atendimento, isso tem a ver também com a questão do estímulo, dessa estimulação. Tá, então é sobre isso que a gente vai conversar. Até coloquei aqui, ó, diferença entre recesso e férias. Férias é esse período prolongado aí de 2 meses, pelo menos. Já o recesso não, são algumas semanas. Vai muito além dessa agenda. Claro que parte financeira não é fácil, mas nós psicopedagogos que trabalhamos de forma autônoma, a gente se organiza para isso, não é? Mas vai muito além disso. Vai a questão da estimulação. E aí, a gente sabe que a própria família ela entra num ritmo diferente, não é? Período de férias, a própria família às vezes se desdobra, tem as viagens, tem a mudança de rotina, não é verdade? Mas e o processo terapêutico? E aí, vou simplesmente parar o processo terapêutico? Não, a gente vai o quê? Se ajustando. E aí, até coloquei aqui, ó, por que que pensamos que deveria parar nas férias? Por quê? Muitas famílias, elas entendem ali, a terapia como algo escolar. E aí uma coisa muito importante que eu coloquei aqui é, o psicopedagogo ele precisa se posicionar, tá? Ele precisa se posicionar. E esse posicionamento, ontem eu estava até falando com as minhas cursistas na aula de ontem, e a aula de ontem foi exatamente sobre, esse primeiro contato telefônico, esse vínculo com a família, como que a gente vai estabelecendo aquilo ali, esse acolhimento e esse posicionamento. E eu até estava falando com as meninas que esse posicionamento vai se dar no primeiro contato telefônico. Eu até compartilhei com as meninas, com as minhas cursistas, no nosso grupo do WhatsApp, que alguns áudios, sabe, que eu costumo enviar para as famílias, até foi como modelo para elas. Alguns áudios que eu costumo compartilhar com a família, explicando como funciona o trabalho do psicopedagogo e explicando o papel do psicopedagogo. Porque nem toda família ela entende a importância do psicopedagogo e a função do psicopedagogo no que diz terapia. Às vezes acha que o psicopedagogo é professor escolar.
Gente, eu tenho uma mãe que ela é muito antiga aqui no consultório. Ela entende o processo terapêutico, ela sabe que é importante para a filha dela, mas até hoje ela chama as sessões de aula, mas é muito engraçado, porque não é só comigo, é até com o fonoaudiólogo, que a filha dela faz fono com a parte de aprendizagem também. Como ela vê a gente trabalhando e evoluindo com a filha dela que tem dislexia, com leitura, escrita, ela chama de aula. "Priscila, a gente vai precisar bem desmarcar a aula de hoje". Aí eu: "Ah, você vai precisar desmarcar a sessão". Então assim, mas ela ainda entende, agora tem família que não entende esse processo e é função nossa, sabe, explicar para o pai desde do primeiro contato telefone de que nós não somos professores de reforço escolar. E aí, Priscila, e o que que eu falo para a família? Falo o que você faz. Qual que é o papel do psicopedagogo? É investigar o porquê das dificuldades de aprendizagem, é estimular cognitivamente o cérebro do seu paciente, é entender como que ocorre essa aprendizagem, como que ela, se consolida no processo. A gente trabalha o pedagógico, sim, mas a gente trabalha cognição, a gente trabalha emoção, não somos psicólogos, calma aí, gente. Mas o que pode estar atrelado a essas dificuldades de aprendizagem, a gente vai observar, se for necessário, a gente vai encaminhar. E aí é importante o psicopedagogo explicar como que funciona esse trabalho dele, desde o primeiro contato telefônico, para a família entender. E aí quando a gente for falar com a família, no final do ano, de que nós não somos escola para entrar de recesso, assim como, eh, a escola entra, né, você vai ter subsídios para falar, você fala: "Você sabe que o trabalho do terapeuta, do psicopedagogo, é voltado para a saúde. Então como que eu vou dar recesso? A gente com férias, a gente vai ter um recesso, para a gente descansar, tá bom?". E aí, até coloquei aqui, ó, terapia não é aula particular, não é reforço. Terapia é tratamento, e tratamento é continuidade. Fala uma coisa para mim, muitas das vezes, eu levar para vocês refletirem, né, muitas das vezes a terapia, ela vai fazer essa estimulação cognitiva para que o seu paciente possa avançar. E às vezes ele avança na capacidade atencional, às vezes ele avança na questão da memória. São funções cognitivas, comportamentais, funções cognitivas. A gente trabalha, a gente estimula e a criança avança. A medicação, às vezes, ocorre isso também. Tudo bem, existem algumas medicações, como por exemplo, da linha aí do metilfenidato, né? A Ritalina e tal, que ela vai ter um tempo de duração. Então, a gente tem a Ritalina, por exemplo, que ela vai ter 4 horas de duração. A gente tem Concerta, que vai ter 8 horas de duração. A gente vai ter um Venvance que vão ter 12 horas de duração. Beleza, mas existem medicações que elas são recorrentes. E pode interromper, assim, a medicação? Não pode. E por que que a terapia, que também é estímulo cognitivo, poderia? É tratamento de qualquer forma. Priscila, o que que acontece com as crianças que pausam muito tempo em sessões? Independente se é recesso ou não. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, até com a minha experiência no consultório. Infelizmente, principalmente, por exemplo, aqui eu não atendo particular, não atendo, plano de saúde, somente particular. E aí sabe o que acontece, gente? A família nem sempre ela vê a psicopedagogia como uma prioridade. Às vezes ela até entende isso, que o filho dela precisa, mas no primeiro momento que ela puder ter um corte, ela vai fazer o corte. E aí ela: "Não, olha, eu vou ter que suspender as sessões, por questões financeiras", enfim. Isso é complicado, né, a família ela precisa entender a importância desse processo terapêutico, entender a importância daquilo ali para a filha dela. Mas eu tenho mães aqui que são ótimas, sabe, eu tenho uma mãe que ela é psicóloga, e hoje ela é professora universitária, mas ela falou assim comigo: "Pri, eu trabalhei 25 anos em consultório. E eu sei o quanto que é complicado. Eu preciso de férias, nem é muito por ele, mas é por mim.
por conta da rotina que é muito puxada, eu preciso de um tempo para respirar. Eu falei: "Não, super entendo". E ela é sozinha, ela precisa ir para outro estado, ficar com a família, super entendo. E é uma pessoa que não me dá trabalho em nenhum sentido. Inclusive ela olha, ela fala assim: "Pri, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar as sessões do mês de janeiro, depois a gente repõe". E ela já está comigo assim, gente, há 6, 7 anos. Todo janeiro ela paga as sessões e durante o ano eu vou fazendo as reposições com o filho dela, porque ele precisa também. Mas eu olhei para ela, ela falou assim: "Pri, esse ano eu vou para o pós-doutorado e eu não vou precisar ficar na universidade e eu vou viajar. E eu não sei quando eu vou voltar". E como ele já tem 19 anos, né, a questão da escola é mais tranquilo, aí eu falei assim com ela, falei: "Não, tudo bem". É que ele tem síndrome de Down. E eu falei assim: "Não, tudo bem, eh, mas eu sei que você paga, eu sei que a gente repõe depois, mas eu não me preocupo muito com isso. A questão é, ele vai retroceder, é muito tempo, porque foi metade de dezembro que ele encerrou semana passada, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, voltaria em março. Então o que que a gente combinou? Vamos tentar o online, pelo menos para ele, primeiro que tem uma questão do vínculo, né, gente, para esse vínculo não ser rompido, e segundo que tem a questão da estimulação, e ele retrocede. Ele parou de ir para a escola agora, em pouco tempo que ele já parou de ir para a escola, eu já senti ele com mudança de comportamento. A gente está indo nesse processo de alfabetização, é um quadro um pouco mais complexo, né, não vou falar grave, mas mais complexo. E aí eu sei que ele vai retroceder, então tudo que a gente conseguiu, a gente vai perder. Então eu falei com ela: "Vamos tentar no online, pelo menos final de janeiro, para ele não ficar, assim, tanto tempo sem as terapias", sabe. Então é muito além de agenda, é muito além do financeiro, envolve também a questão da estimulação. E aí eu coloquei aqui, ó, o que realmente acontece quando paramos nas férias? Então a criança ela pode desenvolver ali, principalmente, uma perda de ritmo, sabe, ela sai daquele ritmo, habilidades recém-adquiridas podem regredir, a desconexão com o terapeuta aumenta, o cérebro fica mais tempo sem estímulos intencionais, e quando as aulas voltam, a criança ainda enfrenta 2 adaptações, escola e terapia, ao mesmo tempo. E aí isso é complexo também, né, gente. Então uma coisa assim, a gente sempre vai falar muito a psicopedagogia, ela pensa muito em neurociência. E aí, um dos termos que a gente pensa sempre, que a gente sempre, estuda e aprofunda os nossos conhecimentos, é em relação à neuroplasticidade. Então, quanto menor a criança, maior a neuroplasticidade, né, que é o quê? A forma como o cérebro dela se remodula, inclusive fisicamente, tá, gente? Anatomicamente mesmo. E aí, a neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de reter novas informações, eliminar o que não está legal e fazer esse movimento de aprendizagem, né. E aí eu tenho um paciente que precisa desse estímulo constante, a nível cognitivo. E aí? Eu vou parar? Vou voltar? Priscila, como que você fala com os pais? Eu falo com os pais que, primeiro ponto, gente, ó, a decisão de interromper a terapia durante o período de férias é deles. Tá? A gente tem um contrato, o meu contrato só diz que eles precisam me avisar com um pouco de antecedência para eu me organizar, mas eles podem interromper a sessão a hora que eles quiserem. Então a gente tem ali um contrato, eles podem interromper, mas eu falo com os pais que primeiro que assim, nós psicopedagogos, a gente também não pode ficar prejudicado, né, gente. Então o meu paciente, por exemplo, entrou de férias agora, só vai voltar em março e eu vou ficar lá segurando o horário dele, e às vezes eu poderia estar atendendo outra criança. Eu, Priscila, não seguro horário, se ficar muito tempo. Tudo é conversado, tudo é ajustado, mas eu falo com as famílias: "Ó, vai ficar muito tempo sem as terapias? Vai ficar muito tempo? O que que a gente faz? Espera aí, a gente vai, esse período de recesso, beleza, né, eu também estou entrando de recesso, que eu também preciso descansar. Tudo bem, mas esse outro período
Se passar muito, vai perder o horário, vai perder a vaguinha. Quando decidir voltar, vai ter que entrar em contato de novo, a gente vai ter que agendar de novo, porque, gente, eu acho que é muito injusto, né, eles quererem que a gente segure, mas tem pai que quer que segure. Mas eu deixo isso bem claro: "Não, muito tempo não tem como. Como que eu vou ficar, 3 meses, não é verdade, segurando ali o horário? Não dá". Então a gente vai vendo essas questões, tá. Eh E aí um exemplo, né, muito, assim, que eu posso até dar para vocês até coloquei aqui, ó, imagine um carro, imagine como é desligar um carro que está em movimento, né, e depois querer que ele volte a correr na mesma velocidade. Não é, ele demora a voltar àquela mesma velocidade. E é isso também com as crianças, tá. E aí a gente tem, ó, benefícios de manter a terapia durante as férias. Vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios também. Mas assim, gente, eu até estava falando que eu não seguro o horário, mas é tudo combinado, tá. Essa mãe, por exemplo, ela acha 50 essa mãe que eu tô falando, que vai fazer o pós-doutorado, ela acha 50 minutos pouco para o filho dela, e realmente, porque ele demora a pegar. Então ela gosta de fazer sempre sessão dupla com ele faz 2 horários seguidos comigo há muitos anos. E aí ela fala comigo: "Priscila, eu sei que você conseguir 2 horários seguidos para ele é complicado, e eu preciso de férias, então vamos fazer um combinado? Eu acerto com você meio pacote, alguma coisa para você segurar o horário dele, volto um pouco antes para ele não ficar sem as sessões, e depois você vai repondo, e aí depois eu pego outro dia na semana, a gente repõe", entendeu? E aí é tudo combinado com a família, tá bom? Vamos lá, benefícios de manter a terapia durante as férias. Férias ajudam na evolução terapêutica, porque a criança ela está o quê? Menos carregada. Oi, Patrícia, tudo bem? Saudade de você. Que bom que você está por aqui. Férias ajudam, gente, na evolução terapêutica. Então, porque a criança está menos sobrecarregada. E aí, às vezes, a família fala: Priscila, tá tão cansado, vou ter que trazer para terapia. Gente, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a postura nossa quanto psicopedagogos, tá? Do que a gente pode, trabalhar com essa criança para não ficar aquela coisa cansativa, não é? Mas a criança, geralmente, ela tá o quê? Mais descansada, mais tranquila. Cansados estamos nós, né, gente? Final do ano é eu tô bem cansadinha. Mas a gente vai dando uma respirada, por isso que a gente precisa do recesso também, sabe. Falo férias é um termo para um período muito longo, aí de 2 meses. Agora o recesso, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa. Vamos lá. Na pausa, o terapeuta ele consegue o quê? Trabalhar essas funções cognitivas com mais profundidade. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com muita dificuldade pedagógica, se eu não fazer o estímulo adequado cognitivo, eu não avanço no pedagógico, isso é fato. Porque se não fosse assim, gente, a escola daria conta de tudo. Vem para a terapia porque a gente tem que fazer um estímulo cognitivo. Se eu tenho um paciente que tem falta de atenção, eu posso ficar ali batendo martelo, ensinando ele a ler, a ele a escrever, mas se a gente não estimular essa atenção, ele não vai aprender. Então, nesse período de férias, é muito legal, uma dica aí para vocês, fazer essa estimulação de funções cognitivas. A gente deixa um pouquinho, não é que vou deixar de lado totalmente a leitura, a escrita, a matemática, mas vamos focar um pouco mais na parte cognitiva. Então, de estimulação dessa atenção, dessa memória, dessas funções executivas, desse controle inibitório, tá? Dessa memória mais operacional, dessa memória visual, auditiva, e é isso. Aí, coloquei aqui também, ó. Na pausa escolar, conseguimos observar comportamentos que na rotina às vezes passam despercebidos. E a criança também mantém uma estrutura emocional e cognitiva mais estável. Tem crianças que às vezes estão tão sobrecarregadas de atividades, de questões escolares, que chega na terapia exausto já e é até difícil para você trabalhar. Crianças, então, que às vezes fazem mais de uma terapia. Eu tenho uma paciente que ela faz 2 vezes na semana comigo,
2 vezes na semana com a fonoaudiologia, 2 vezes na semana com a psicologia, mais a escola todos os dias, e depois da escola ela ainda tem esporte. Priscila do céu, tadinha. Gente, foi assim que ela evoluiu. Ela realmente tem muita dificuldade, ela precisa de todo esse estímulo. Mas, assim, a gente sabe que, às vezes ela pode chegar no consultório muito cansada, e quando a gente não tem essa aula, ali dentro da rotina, às vezes vai render até mais no consultório. Mas a gente também vai flexibilizar isso tudo, vou chegar lá, tá. Até coloquei aqui, ó, nas férias, nós já vamos também preparando o nosso paciente para esse início de ano letivo, para que ele comece o ano letivo de forma mais tranquila, de forma mais calma, e também mais estimulação, né, gente. Como adaptar a terapia nesse período de férias? Primeiro, sessões mais lúdicas. Por favor, não vamos usar folhinha, sabe, não vamos usar, atividades cansativas, vamos usar o dinamismo. Essa semana agora, última semana com as crianças, bem, não foi a última, né, eu que que adiantei com eles o recesso, né, adiantei a confraternização com eles. Mas nós fizemos sessão de culinária, olha que legal. Então, às vezes, a gente precisa, assim, dar uma dinamizada, vai pela zona de interesse. Ai, meu paciente, ele adora Naruto, né, os meninos aí adoram Naruto. Gente, quantas vezes eu já trabalhei interpretação de texto com história do Naruto, porque o meu paciente gostava. Então a gente vai para a zona de interesse também. Ah, adora jogos mais de raciocínio, vamos trabalhar isso. Vamos lá. Outro ponto, ajustar os horários com mais flexibilidade. A gente pode ajustar, não tem problema nenhum. Tá de férias, estuda à tarde, aí à tarde tá livre e de manhã quer dormir um pouquinho até mais tarde, vamos combinar, eu tenho um horáriozinho à tarde, quer trocar durante as férias? Eu sempre faço isso. "Ai, tia, tem que acordar para vir para terapia". Vamos marcar um pouquinho à tarde, no finalzinho da tarde ou início da tarde, para você ficar mais tranquilo, tá? Planejamento terapêutico específico para esse período é importante, gente. Eu falo que o psicopedagogo tem que ser organizado. Então, o psicopedagogo precisa se planejar também, tá? Vamos lá. A família, às vezes, ela que quer esse descanso, não é verdade? Ou na maioria das vezes. Ou se não, quer cortar os gastos. Principalmente se o atendimento for particular, né. Então, às vezes, a família: "Poxa, eu quero cortar esse gasto agora, estou apertada". Várias e várias famílias já falaram isso comigo. E aí, gente, é interessante a gente também ver com a família essa questão do valorizar, né, o seu trabalho, sabe, valorizar isso. Poxa, você vai estar cortando um gasto, mas que às vezes a gente acaba usando com outras coisas que são fúteis, sabe. Então, é o desenvolvimento do seu filho, isso é importante também. Aí aqui algumas dúvidas aqui que eu coloquei, que às vezes é importante, né, se a família, surgir essas dúvidas, até dica e prática para vocês, tá. Se a família for viajar, a terapia pode ser o quê? Pode ser online, você pode levar algumas eu não costumo mandar atividades para casa não, então como que eu, Priscila, faço no consultório? Família vai viajar? Dá para fazer online? Dá. Não dá para fazer online, a gente faz reposição. Então, o que que eu faço? Na semana seguinte, a gente faz 2 sessões. Faltou essa semana, semana seguinte, 2 sessões. Eu costumo fazer assim com os meus pacientes e dá super certo. Pri, a gente pode fazer 2 horários seguidos? Se é um paciente que já está na intervenção e que ele já está adaptado comigo, que eu vejo que ele não cansa tanto, pode. E se a família trouxer assim, ó, "Ai, vai sobrecarregar meu filho, ele vai ficar cansado, e aí?". Pelo contrário, gente, a terapia ela até mantém essa organização emocional, essa organização cognitiva, essa estimulação é muito importante para eles também, não é verdade? Vamos lá, o que mais que eu organizei aqui para vocês? E aí é muito importante a gente pensar que
o desenvolvimento da criança não tira férias. A neuroplasticidade está aí, a necessidade de estímulo está aí, a regressão pode acontecer. Eu tenho pacientes que hoje eu olho e eu falo assim: "Estão prontos para alta", mas eu tenho um pouco de receio do retrocesso, porque são pacientes que precisam de estímulo constante, e sem estimulação não desenvolve. E nem sempre a família consegue fazer esse papel de estímulo em casa, é ou não é? Quantas e quantas famílias você olha: "Tá estimulando em casa?". Vou dar um exemplo a vocês. Fomos eu e meu esposo que a gente precisou tirar o Arthur da escola, mas ele tem 3 aninhos, não tinha obrigatoriedade, mas ele estudava desde 1 aninho e 2 meses. Não era creche, né, a gente nunca colocou ele na creche, mas era berçário, mas tinha as atividades, a gente tinha escolhido uma escola para ele, que era com muito contato com a natureza, então era uma mini fazendinha a escola, na escola tinha pato, tinha pônei, tinha viveiro, tinha laguinho, uma graça. Então ele estudou lá do berçário, depois o maternal um e metade do maternal 2. Quando chegou em agosto desse ano, a gente precisou trocar ele de turno por conta da nossa logística. E aí ele não se adaptou à turma da tarde de jeito nenhum. E trocar ele para a turma da manhã não era opcional para a gente, não tinha como, por conta da nossa rotina que já estava toda estruturada. A gente precisou tirar ele da escola. Era uma escola que era bem distante. A gente perdia ele de carro, meia hora para levar, meia hora para vir embora, depois meia hora de novo para ir buscar ele, meia hora para vir embora. A gente perdia quase 2 horas do dia com trânsito. E aí a gente conversou, a gente: "Não, a gente vai colocar ele numa outra escola", que não é uma escola como a gente gostava, assim, nesse sentido de ter contato com a natureza, né, essa questão mais metodológica, então imagine, né, como que eu não sou criteriosa com isso. E aí a outra escola eu gostava, tinha aula de psicomotricidade. Aí eu: "Ó, beleza, vamos trocar ele para uma escola mais próxima de casa". Gente, não tinha vaga. Não tinha vaga nessa escola perto de casa, só tinha vaga o quê? De manhã. Falei: "Ai gente, de manhã não pode". E aí só que ao mesmo tempo, já foi difícil escolher essa segunda escola. Escolher uma terceira seria mais complicado. E a nossa intenção é que ano que vem ele ficasse nessa escola. Aí eu e meu marido conversamos: "Espera aí gente, não vai fazer sentido a gente tirar o Arthur de uma escola, colocar ele numa outra e ano que vem trocar ele de novo". E ele geralmente aqui no primeira semana de dezembro já não tem mais aula, e ele estava em agosto, era agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nem 4 meses, a gente decidiu deixar ele em casa, porque ele só estava com 3 aninhos e não tinha obrigatoriedade. Falei: "Não", aí agora a gente até já matriculou ele nessa escola nova, para garantir já a vaga dele para o ano que vem, está lá matriculado. E aí esse período eu fiquei com muito medo do Arthur retroceder. Eu falei: "Olha, ele já está tão espertinho, sabe, a parte da aprendizagem tá legal, a escola era uma boa escola nesse sentido pedagógico, eu gostava da metodologia da escola. Então, por exemplo, eles iam fazer atividade com tinta, né, a escola tinha aquele urucum, o coloral, e aí eles colhiam aquilo. A escola ia trabalhar contagem, eles iam para dentro do galinheiro, pegava os ovos, trabalhava a contagem, ao mesmo tempo trabalhava a vogal "ó". Então tinha uma pegada, assim, muito legal. Não era totalmente construtivista, mas para a educação infantil eu gostava. E aí essa nova escola não é, mas eu fiquei muito receosa dele retroceder. Então, assim, eu tenho o hábito, sabe, de ir trabalhando com ele. Já falei ontem com meu marido, eu falei: "Ó, tá legal, já tá sabendo todas as vogais, já tá sabendo isso, 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 parte motora tá legal, já tá com movimento de pinça no lápis". E aí o que que eu fiz, né, levo aqui do consultório para casa vários jogos. Trabalho com ele muitos joguinhos, compro joguinhos com ele. Ele agora está numa fase que ele gosta, que ele fala que ele quer ler. 3 anos, já vai fazer 4, né. Ele quer ler, mas ele não sabe ler, que ele sabe a letra do nome dele. Aí a gente vai eu botei um quadro no quarto dele também, a gente leva o piloto de quadro, trabalho com ele no quadro, peguei um caderno para esse caderno aqui é da gente fazer atividade. Tinha algumas atividades que ele tinha faltado da outra escola, que a outra escola me deu, fui fazendo com ele também, e aí vou trabalhando com ele. Não é o mesmo fluxo, claro, da escola, porque eu
é complicadíssimo, né, gente, com a nossa rotina, não é perfeito, mas pelo menos eu me preocupo, sabe. Coloco ele para jogar quebra-cabeça, jogar jogo da memória, porque assim, gente, como eu falei, não é perfeito, não consigo todos os dias, mas pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu tento. Porque assim, eu fico receosa dele retroceder. E aí, será que a família, ela vai ter esse cuidado de fazer esse estímulo durante esse período de férias? Acho que não, sabe. Então nem toda família tem esse cuidado, nem toda família tem paciência e nem toda família tem conhecimento para isso. Entendeu? Então, é aí que o negócio pega, né, é aí que é difícil. Então por isso que é tão importante a gente conversar com a família e explicar, sabe, sobre a importância dessa questão das férias, de manter, mesmo que vamos lá, vamos combinar, vamos tirar um recesso. Aí tem família que eu falo: "Vamos fazer o seguinte, você quer vir na última semana, nas 2 últimas semanas de janeiro? A gente faz 2 vezes na semana, a gente faz um tempo a mais, estendido. Se precisar, vamos tentar online". Esse meu paciente, que eu estava falando que a mãe foi fazer o pós-doutorado, eu falei com ela: "A gente vai ter que tentar online, não tem jeito". E aí a gente está conversando com ele, né, porque ele é bem flexível, o online não funciona para todas as crianças, mas ele já é meu paciente antigo, na pandemia eu trabalhei com ele online, sei que ele consegue. Então é tudo uma avaliação também, né, se é possível, se não é possível, sabe. E é isso gente, resumindo, assim, a nossa live de hoje, não acho legal o paciente ficar tanto tempo sem sessão. Acho sim que pode haver, né, regressão ali, vínculo, vínculo negativo, mas ao mesmo tempo, o psicopedagogo tem que ter flexibilidade, ao mesmo tempo o psicopedagogo ele precisa: "Espera aí, o que que é possível fazer? O que que eu posso estar fazendo aqui para trazer um dinamismo maior, para não ficar tão cansativo?". Pode trabalhar com o próprio tema férias, trabalha a zona de interesse, vai para o chão, faz experiência, faz culinária, sabe. Eu já trabalhei há um tempo com oficinas também, então tem essa possibilidade de talvez uma oficina coletiva, algo ali, né, voltada ali para uma colônia de férias de de estimulação. Possível também. E é o tudo conversar com a família, mas ter esse trabalho de estimulação. Para as crianças, por exemplo, que estão com muita defasagem na leitura e na escrita, em processo de alfabetização, e no ano seguinte precisa estar melhor nessa leitura e nessa escrita, aí não tem jeito, a gente vai trabalhar essas habilidades pedagógicas, cognitivas, e aí eu vou mesclando. Em uma sessão eu dou uma atividade mais sistematizada, mais estruturada, e daqui a pouco algo mais dinâmico, na outra sessão também vou mesclando, e é o nosso olhar, gente, começa a ver, a criança está ficando muito cansada, troca de atividade, entendeu. Mas faça esse trabalho de estimulação, é é importante, se posicione, converse com a família, diga para a família qual que é o seu trabalho, sabe, que o seu trabalho não é simplesmente um trabalho pedagógico, voltado ali para professor como um professor de reforço, mas que o seu trabalho é de estimulação cognitiva, e que estimulação cognitiva é saúde, sabe. E isso daí, esse olhar que a família vai ter sobre o papel do psicopedagogo vai partir de você, se foi você que ele contratou, você que precisa dizer para ele como que funciona esse trabalho, tá bom? Oi, Maria Eunice, tudo bem? Boa noite. E é isso, gente, olha, queria agradecer. É um tema um pouco mais rápido, né, do que de costume, não tem tanto que desenvolver, apesar que eu falei bastante, né. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que eu estava com saudades, gosto muito de estar aqui com o pessoal do YouTube. Semana que vem, se Deus quiser, semana que vem consigo fazer a live também, semana que vem acredito que sim. Vou colocar lá na comunidade, tá bom? Estou estruturando aí alguns outros temas também para as nossas lives, sempre com esse olhar de, para que vocês avancem, sabe, que vocês
consigam se tornar psicopedagogos aí de referência, tá bom? Queria pedir para vocês deixarem um like, é importante para a gente aqui no canal, para que a gente possa crescer ainda mais aqui no YouTube, compartilhar informações. Então, se puder, deixa aí seu joinha, é importante para gente. Compartilha esse vídeo. Às vezes tem pessoas aí, psicopedagogos, que estejam precisando. Vai ficar gravada também, e aí vocês conseguem vir aqui também assistir novamente se for necessário, tá bom? A gente já está encerrando, né, porque começamos 6 horas. Estamos encerrando nossa live, mas vai ficar gravada, tá bom? Então depois vocês conseguem voltar aqui para assistir desde o início. E é isso, gente. Obrigada, tá bom, pela companhia de vocês. Espero que tenham gostado da nossa live. Boa noite para vocês. Boa noite, Patrícia. De nada, Carmen. Maria Eunice, Carmen, a Vânia, continua aqui com a gente, Vânia, tem muita coisa boa aqui no canal, tá? Aricelda, beijo grande para vocês, gente. Tchau.